1 Samuel, capítulo de número 17, os versos de número 34 até ao versículo de número 38. Nós vamos estar falando sobre o seguinte tema: experiências com Deus, base para novas conquistas. Contudo, Saul respondeu a Davi: tu não poderás ir contra esse filisteu para lutar com ele, porque não passas de uma criança, e ele é um guerreiro desde a sua juventude. Mas Davi argumentou diante de Saul: quando teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e surgia um leão ou um urso feroz que arrebentava uma ovelha do rebanho, eu o perseguia e o atacava e arrancava a ovelha de sua goela. E se vinha contra mim, eu o agarrava pela juba, o feria e matava. O teu servo venceu o leão e o urso, e assim será com este incircunciso filisteu, como se fosse um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. E disse Davi mais. Repita comigo. E disse Davi mais: o Senhor me livrou das garras do leão e do urso. O Senhor me livrou das garras do leão e do urso. Me livrará também das mãos desse filisteu. Então Saul disse a Davi: vai, e Yahvé seja contigo. Pode tomar assento, meu querido irmão. Quem está alegre com Jesus nesta noite? Quem já teve a oportunidade de adorá-lo nesta noite? Quem está enfrentando batalhas aqui, levante a sua mão. Meu Deus, quantas mãos levantadas. Às vezes nós não entendemos porque Deus permite a gente enfrentar algumas batalhas na vida. No curso da minha vida, seja ela escolar, profissional e espiritual, ministerial, eu tenho enfrentado muitas batalhas. Eu acredito que se fôssemos conversar com alguns aqui, diriam a mesma coisa. Pastor, a minha vida é um mar de batalhas. Estamos sempre lutando contra alguma coisa que vem contra nós. Sim ou não? Quando você pensa que está tudo bem, vou conjecturar aqui como Davi, sentado, talvez brincando lá com a sua funda, porque não tinha celular para fazer joguinho, não tinha celular para passar zap, para ver o Facebook, para ver o Instagram, então ele ficava de brincadeira com aquela... De repente ele olhava para uma fruta, alguma coisa, eu fico às vezes imaginando isso, ele fazia assim, puxa, errei. Aí pegava outra pedrinha e ficava ali. Mas eu tive pesquisando sobre a realidade daquela época, e diz os historiadores que havia muitos leões. Aquela região era infestada de leões e também de urso. E dizem eles que os leões daquela região eram tão ferozes quanto os leões africanos, mas que o urso era muito mais feroz. Porque quando chegava o inverno, o urso não conseguia comida, frutas, então ele atacava as ovelhas dos rebanhos. E Davi recebeu essa incumbência sendo um jovem, um menino, para tomar conta de ovelhas.
diga-se de passagem, que eram poucas ovelhas. Até porque o seu irmão mais velho disse, porque largaste aquelas poucas ovelhas. Não eram tantas ovelhas, mas o Deus que te dá experiências com pouco, vai também te dar experiências com muito. Deus prepara você no pouco para você chegar no muito. Porque se a gente não aprender com pouco, não vai aprender com muito. E Davi então aprendeu a lidar com aquelas poucas ovelhas. Eu já disse isso aqui, vou repetir, que eu fico imaginando o Davi, está lá sentado, talvez tocando a sua harpa, sei lá se ele levava. Eu fico imaginando tantas coisas. Mas no momento em que aparecia um leão e pegava uma das ovelhas, ele estava, diga comigo, pronto. Ele estava pronto para sair para o ataque. Ele estava pronto para confrontar. Ele estava pronto para decidir a vida daquela ovelha. Ele poderia optar em dizer para o pai, pai, eu estava lá, sentado, tomando conta das ovelhas, e veio um leão. Agora, pai, eu sou um menino. Como é que eu vou enfrentar o leão? O leão ele pegou uma das ovelhas, eu não pude fazer nada, pai. E o pai ia dizer assim, olha, meu filho, eu vou levar em conta realmente que você tem um corpo franzino, você ainda não tem maturidade, como Abinadab, como Samar, e você, então, eu até compreendo, eu vou aceitar isso. Mas poderia acontecer que, passados uns dias, Davi voltava de novo, pai, mais uma ovelha foi arrebatada, porque dessa vez, pai, não foi um leão, foi um urso. Pai, um urso enorme, ele chegou, lançou, e eu não tinha como lutar. O senhor me conhece, sabe que eu sou pequeno? E o pai disse, não, meu filho, eu compreendo isso. Mas, meus irmãos, quando uma pessoa está decidida a enfrentar grandes batalhas na sua vida, para conquistar grandes coisas também, ele tem que começar desde pequeno, já enfrentando as batalhas e se superando sobre elas. Sim ou não? Porque se nós entregarmos os pontos no início, você também vai entregar os pontos no momento mais crucial da sua vida. E quando eu vejo isso, a minha mente navega para essas batalhas que nós enfrentamos. Então, nós temos algumas experiências que às vezes não são tão grandes como a de Davi. Se a gente fosse colocar num prato de balança, talvez as suas experiências não são tão grandes como essa. Você não enfrentou ainda um leão, você ainda não enfrentou um urso, mas você enfrentou coisas tal qual um leão e tal qual um urso. Você enfrentou batalhas e vem enfrentando de alguém que quer tirar de você alguma coisa. De alguém que quer subtrair de você alguma coisa. De alguém que quer roubar os teus sonhos. De alguém que quer roubar seu potencial. De alguém que quer roubar seu ânimo. De alguém que quer roubar sua coragem. Então você está sempre enfrentando essas batalhas. Sim ou não? E aí eu vejo que nossas grandes batalhas não são aquelas que temos um grande palco, onde muita gente está nos vendo, como Davi, quando Davi enfrentou Golias. Havia um exército de um lado e um exército de outro. Havia também as pessoas que foram ver esta batalha. Eu fico imaginando que o palco era propício para Davi se envaidecer e dizer assim, no meio de tantos, eu fui escolhido para enfrentar aquele gigante lá. Ele diz assim, mas eu sou bom. Eu estudei, eu me formei, conquistei o meu diploma, tenho um nível universitário, tenho um anel de grau no meu dedo, sou o bam da minha turma, e sabe de uma coisa? Aquele gigante vai cair porque eu sou bom. Eu tenho certeza que se Davi falasse isso, Golias tinha engolido Davi vivo, sim ou não? A grande questão é que Deus já estava procurando um homem. E a Bíblia diz que Deus achou. A expressão, uma das mais lindas da Bíblia, é quando diz assim, achei Davi. Significa que Deus estava procurando Davi. Não é que Deus procurava no sentido lato da palavra, no sentido étimo da palavra. Deus estava procurando, ou seja, Deus já estava trabalhando
alguém, e ele então focou em Davi e disse: vou observar este rapaz, para ver se ele é aquela pessoa que eu estou querendo para usar lá na frente numa grande batalha. Hoje eu estava assistindo, antes de vir para cá, em 15 minutos, eu assisti uma programação num canal, e essa programação foi muito interessante, porque eu via que escolheram aqueles cães guias, e eles eram tão pequenininhos, e havia mais ou menos uns 7 cãezinhos daquele. E os técnicos estavam numa grade, olhando para aqueles cãezinhos pequenininhos, brincando, um corria, pulava no outro, brincava, como vocês conhecem os cachorrinhos, né? Eles estavam ali, e perguntou, o repórter conversando, falou assim: isso vocês fazem para quê? Não, porque estamos observando a personalidade desses cães. Desses 7, nós vamos separar 3. E é possível que desses 3 a gente separe 1. E eles ficaram olhando, e então eles começaram a reposicionar aqueles cães, colocando no meio de vários objetos. E tinha um que, quando via uma sombrinha, ficava com medo. O outro vinha, outro objeto, se afastava. Mas tinha um que era mais ousado. E era uma cadela, pequenininha. E ela corria, entrou dentro do guarda-chuva, andou para lá, para cá, viu uma escada, ela subiu na escada. E eles escolheram aquela, porque ela tinha condições de ser trabalhada para amanhã ser um cão-guia. E aquele cachorrinho foi sendo treinado, aquela cadelinha cresceu, e ela passou a ser guia de uma pessoa cega. E essa senhora amava tanto essa cadela, porque quando ela corria, a cadela corria com ela. E quando tinha um pedaço de madeira no meio do caminho, o cachorro puxava a dona para o lado, para ela não tropeçar, porque ela cega. Ou seja, se nós, às vezes, queremos escolher alguém com habilidade, até um cão com habilidade para guiar um cego, e eu fico imaginando Deus querendo alguém que tenha visão para governar aquilo que Ele quer que governe. Deus então escolheu Davi. Diga comigo, Deus escolheu Davi. E eu fico imaginando que aquela batalha que Davi estava enfrentando foi algo que eu sempre chamei de uma batalha solitária. E as maiores batalhas que nós enfrentamos, meus queridos irmãos, são as batalhas solitárias. São aquelas que nós enfrentamos entre nós e o nosso Deus. Às vezes é uma provação, às vezes é uma tentação. Às vezes é uma resposta. Às vezes é Deus tratando a gente, é Deus forjando a gente. É Deus nos preparando, é Deus vendo se nós temos a personalidade, as qualidades ideais necessárias para Ele empreender algo maior. Deus quer te levar a níveis de espiritualidade mais do que você tem. Deus quer te levar a novos patamares, mas tudo depende de nós. E eu vejo aqui que aquele silêncio do campo, sem espectadores, não frustrava Davi. Se você quer amanhã alcançar uma posição de ter que enfrentar publicamente grandes desafios, você tem que vencer os pequenos desafios que ninguém está vendo. É você e Deus. Diga comigo, é eu e Deus. E talvez você esteja aqui, porque Deus te trouxe aqui, porque Deus está vendo o seu esforço, a sua dificuldade, a sua luta. Você não compartilha essa luta, você não repassa essa luta para ninguém, você está numa batalha sozinho, vivendo a sua solidão, o seu silêncio, vivendo a sua crise entre a sua moralidade e a situação real. Você talvez está tendo uma crise de consciência porque você não se coaduna com alguns procedimentos em volta e você fala, meu Deus, por que isso? Talvez você esteja com a sua fé sendo assolada, solapada nas suas bases, para você decair da fé, mas eu creio em Deus, eu vou continuar nessa luta. É possível que a sua vida hoje seja uma preparação para grandes conquistas amanhã.
E Deus me mandou hoje aqui como profeta para dizer para você que essas suas batalhas não estão sozinhas, porque Ele está contigo nela. Às vezes nós ficamos tão sozinhos que nós pensamos, eu não vou vencer. Você não precisa vencer para que os outros vejam, mas para que Deus saiba que você confiou nele. Deus não está olhando as suas qualificações técnicas, as suas credenciais técnicas. Deus está olhando os seus valores morais, espirituais, aquilo que você diz que tem, e Deus quer ver em que grau você está. E às vezes, as nossas atribuições não são substanciais para Deus nos usar. A geração de hoje está à procura de tecnologia, de um aparato tecnológico, de uma instrumentalização material, de um aparato material. As pessoas estão buscando a mídia, o sucesso, a fama, a projeção. Eles acham que vencer é isso. Vencer é enfrentar o diabo diante de você e dizer assim, o Senhor está comigo, sai de reto, Satanás. Isso é vencer. Quantas batalhas nós temos vencido sozinhos? Sim ou não? Ou seja, você e suas responsabilidades. Você não tem ninguém para te ajudar. Davi estava no campo, os irmãos dele não estavam nem aí para ele. Talvez nem os seus familiares não estão nem aí para você. Você está sozinho. Você está num campo solitário. A sua batalha é secreta. Você está vendo que ninguém vê. Você está olhando que ninguém olha. E você está dizendo, mas como é que eu vou passar por isso? Para que eu estou passando por isso? Porque Deus permite eu passar por isso. Deus permite porque Ele está te preparando. Deus está preparando você. Se você quer ser alguma coisa na sua vida, comece a administrar essas pequenas coisas que, entre aspas, estão acontecendo, porque são pequenas para nós, mas são grandes para você, porque o volume de provação é muito grande. A tentação é muito grande. Você cria uma expectativa, você quer ir para um caminho, Deus falou, você não vai para esse, você vai para esse. Aí você tem esse conflito, meu Deus, é Deus mesmo que está falando comigo. Quando Deus fala, Ele dá sinais de que é Ele. E Ele te dá garantia do que Ele está falando. Então, a batalha, essa batalha solitária, essa batalha no anonimato, ela é basilar para você se preparar para as outras grandes batalhas que virão. Você não vai conquistar nenhum laurel. Você só vai ter o testemunho de Davi diante de Saul. E sou mais meu filho, você é muito pequeno. Como é que você vai fazer isso? Olha só, você é muito pequeno. Você não passa de uma criança. O homem que você vai enfrentar, Davi, é guerreiro desde a mocidade, que ele já está bem quilômetros na sua frente. A resposta de Davi, mas Davi argumentou. Se os seus argumentos, repita comigo, os meus argumentos, não serão de que eu posso, mas de que Deus pode. Naquele momento, ele vai dizer assim, olha, Senhor, a questão é, eu apacentava as ovelhas de meu pai, e surgiu um leão, ou um urso. E isso não foi só uma vez. A Bíblia faz um registro desse fato. Mas dizem os historiadores que aquilo era comum acontecer. E ele vinha, arrebatava uma das ovelhas. E eu o perseguia. E o atacava. Às vezes nós tem crente que só fica na defensiva, só sendo atacado, só sendo atacado, só sendo atacado. Escute uma coisa. Em nome de Jesus, entenda isso. A Bíblia diz em 2 Timóteo 2:15, procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade.
Ou seja, Deus aí não está querendo os seus atributos, as suas qualificações naturais, as suas credenciais numa faculdade. Deus está querendo saber se você está treinando para manejar bem a espada da verdade, a palavra da verdade. Quem está entendendo? E esse preparo, isso não vem nos cursos de teologia. Há uma grande falácia neste século, as igrejas, os jovens, muita gente achando que um diploma de teologia o credencia a ser um pastor, o credencia a ser um pregador. Deus não pediu o seu diploma, Ele quer a sua vida, Ele quer a sua disposição, Ele quer a sua renúncia. Aqui, Davi, e eu perseguia e atacava. E eu pegava, tirava a ovelha da goela. Ele chegava lá para o leão e lutava com ele, abria, tirava a ovelha. E tem um texto numa outra tradução que quando ele saía com a ovelha, o leão vinha contra ele. Ele se voltava e lançava a mão da barba do leão, da juba do leão, e lutava com ele e o matava e o feria. Isso está na Bíblia. Quem crê nisso? Você crê? Então eu também creio. Aí ele fala assim: então, senhor Saul, o teu servo venceu um leão e um urso. Assim, senhor, vai ser com esse filisteu. Sabe por quê? Porque ele não está desafiando a mim, ele não está desafiando o Senhor, ele está desafiando os exércitos de Deus. Aqui estão os exércitos de Deus. Vocês são o exército de Deus. E deixa eu te dizer uma coisa. Assim como Iavé me livrou da... Ele não fala que eu sou forte, eu luto taekwondo, muay thai, kung fu, tai chi chuan. Não! Ele diz assim: Jeová me livrou da mão do leão, das garras do leão, das garras do urso, e também vai me livrar desse filisteu. Em outras palavras, a minha experiência com Deus me dá a garantia de uma nova conquista. Eu vou conquistar coisas maiores, porque Deus me preparou antes. Você está passando para a prova? Está passando? Deus está preparando você para conquistas maiores. Precisamos parar de ficar reclamando. Deixa Deus agir. A tua experiência, ela vai somar pontos no seu currículo espiritual. Talvez no material não soma nada, mas no seu espiritual. Quando Davi apresentou o seu currículo para Saul, olha, senhor, no meu currículo consta que eu enfrentei um leão, enfrentei um urso, e o Senhor me livrou da mão dele. Não sabe mais nada. Sabe o que Saul disse? Saul não falou: não, mas peraí, meu filho, essa sua experiência aí não é muito boa. Você tem um diploma de teologia? Seu diploma é registrado no MEC? Ora bolas, para que você quer um diploma registrado no MEC? Ele não vai te servir de nada. Mas a tua experiência espiritual com Deus vai servir como base para você ter novas conquistas na tua vida. Aí, Saul vestiu e ele disse: vai e o Senhor seja contigo. Mas Davi, muito inteligente, entendeu que Deus permitiu aquelas experiências porque Deus gostaria de vê-lo enfrentando Golias. Então, o que eu aprendo aqui, meus queridos irmãos? Eu acredito que a nossa experiência primária, no nosso dia a dia, no nosso quarto, na nossa sala, até mesmo no banheiro, quando você fica cantando aquelas músicas, às vezes você chora junto com as águas do chuveiro que estão caindo sobre o teu rosto, você fala: meu Deus, por que eu estou passando isso? Por que eu estou passando isso? Deus está vendo a sua resiliência. Deus está vendo a sua perseverança. Deus está vendo a sua ousadia. Deus está vendo a sua capacidade de suportar a dor, de enfrentar as dificuldades. Paulo, no texto que lemos, sabia que ia sofrer.
Mas ele sabia, mas sofrer com Cristo é melhor do que ter uma boa vida sem Jesus na vida. Aí, meus irmãos, eu fico imaginando como é que Davi fez para enfrentar aquela batalha. E ele mesmo, numa versão, na tradução que vocês têm aí, diferentemente da minha, por causa do verbo, por causa das palavras, mas na tradução comum, Davi vai dar o seu passo a passo. O passo a passo de Davi é muito simples. Ele conta, diz assim, olha, eu saí. Ou seja, quando o leão vinha e arrebatava uma das ovelhas, eu saí após ele. Ou seja, olha, eu não me intimidei, eu não me acomodei, eu não me acovardei, eu tomei uma atitude, eu rompi com o medo, eu rompi com a insegurança, eu rompi com todas as questões, incluindo a prostração, e disse, espera aí, você não vai tirar o que é meu. Você não vai tomar o que é meu. Então Davi disse, eu saí. A grande questão é que às vezes nós não saímos. Nós ficamos só choramingando, nós ficamos só murmurando, só reclamando. Sabe o que Deus está dizendo para você? Você quer ter novas conquistas? Comece a sair para enfrentar isso que você está enfrentando hoje. Saia dessa posição. Aí ele diz, eu saí. E feri. Diga comigo, feri. Ou seja, eu lutei. Eu não fiquei esperando numa cadeira de balanço que viesse um anjo me trazer um copo de quisuco e uma marombinha para me tomar e comer e cantar o hino 115 da harpa. Eu quero trabalhar para o meu Senhor. Deus não vai investir em pessoas que não tenham atitude de sair e tenham atitude de lutar, de ir, de ferir, ou seja, de se suplantar, de encarar, de não desistir, porque é grande o problema, do que o leão é muito forte. Você tem alguém que é maior do que o leão, que é o leão da tribo de Judá, o nosso Deus, o Senhor Jesus. Aí ele vai dizer ainda, olha, eu saí, eu feri, eu livrei. Ou seja, eu cheguei lá, eu lutei, eu resisti, eu alcancei, eu arrebatei a ovelha. Me dá o que é meu. Meu irmão, se você não lutar pelo que é teu, ninguém vai te ajudar. Mas se você lutar pelo que é teu, Deus vai te ajudar. Porque o Senhor diz lá em Jeremias 15:19, se tu voltares, eu te trarei. Deus só traz os que voltam, e Deus só vai com os que estão indo. Diferentemente de pessoas que querem ficar paradas esperando cair maná. Não vai cair mais maná do céu, não vai cair mais aves do céu. Agora você tem que ir para o campo. Ou você vai para o campo, meu irmão, ou você vai ficar numa situação difícil. Você não terá novas conquistas na sua vida, quem está entendendo? Aí ele vai dizer assim, encarei, enfrentei, olhei para a cara do leão e disse, você não é mais forte do que eu, porque eu tenho dentro de mim o Senhor dos exércitos. E lá no Salmo 46, quando o salmista diz, o Senhor dos exércitos está comigo, e o Deus de Jacó é o meu refúgio. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra, porque o nosso Deus quebra o arco, corta a lança e queima os carros no fogo. Aí ele fala assim, deixa eu agir e fica quieto, mas vai à luta, em frente, vai lá, porque quando você for, eu vou com você, eu vou seguir seus passos, eu vou te dar vitória e você vai vencer. Aí ele fala assim, agarrei. Ele agarrou o leão, ou seja, ele está dizendo, eu me esforcei, eu neutralizei o poder do leão, eu neutralizei e superei. Talvez, se fosse eu, sendo honesto, eu saía correndo. Como é que eu vou enfrentar um leão? Mas eu não estou falando aqui desse leão, eu estou falando de um outro leão, que está lá em 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Vigiai e sede sóbrios, porque o diabo, vosso adversário, anda em vosso derredor. Lembre-se,
derredor e ao redor é a mesma coisa. Diga comigo, derredor e ao redor é a mesma coisa. Então o escritor Pedro vai dizer, lançando no versículo 8, sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Vigiai e sede sóbrios, porque o diabo, vosso adversário, anda em vosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. E é interessante que o leão só brama quando a vítima está morta. A ideia que Satanás tem é que é fácil pegar um crente. Pode até ser para um crente que não tem Jesus na sua vida, que diz que é crente. Mas para o verdadeiro crente, ele vai encontrar uma pedreira pela frente. Sabe por quê? Porque o leão da tribo de Judá está ali, que é mais poderoso do que ele. O Jeová Rafa, o Jeová Nissi, o Jeová Tchequesnu, o Jeová Shabaô, o Senhor de guerra está ali. O Iavé está ali. E agora, Satanás tenta sempre nos paralisar. E esse leão, que não é leão, é falso leão, é o leão Denorex, né? O leão Denorex. É o fake news. Leão é o Senhor. E é interessante que lá no Apocalipse fala do leão e do cordeiro. Quando no capítulo 5 fala assim, ninguém for achado digno de abrir e desatar os selos, mas eis aqui o leão da tribo de Judá. Aí quando o João olha, não é o leão. O que era? Era o cordeiro. Ué, ele falou o leão, eu estou vendo o cordeiro. É porque Jesus é leão para o inimigo que luta contra a sua vida. Mas para você ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Levante a tua mão e adore a ele, adora ele. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí ele fala assim, feri de novo. Ele vai dizer isso, feri de novo. Ou seja, eu avancei, eu derrubei, eu resisti e garanti que o leão estava morto. Aí por último, ele vai dizer, matei. Isto é, acabei com aquela batalha, pus um fim naquela batalha, encerrei aquela batalha, derrubei o meu inimigo. Ele estava contando para Saul isso. E ele elenca o passo a passo de alguém que está enfrentando as suas batalhas secretas, de alguém que sabe que Deus tem algo maior para você, e isso que você está passando é Deus trabalhando você, porque às vezes nós ficamos reclamando da fornalha, do fogo ardente, mas se não fosse aqueles 3 jovens, nós não teríamos o 4º homem. Cadê quantos creem no 4º homem da fornalha? Se eles não estivessem lá na fornalha, jamais seria revelado o 4º homem. O 4º homem hoje está aqui. E Davi, então, enfrenta uma batalha com 2 fases. A primeira fase, ele corre atrás do leão e luta para resgatar a ovelha. Ele fere o leão e livra a ovelha da boca do leão. Essa foi uma fase. Essa fase, aparentemente, não é tão complicada quanto a segunda. Aparentemente. Mas a segunda fase, quando ele tira a ovelha das garras, da boca do leão, da goela do leão, ele arranca a ovelha e ele deve se retirar para colocar as ovelhas junto com as outras. E é nesse momento que o leão se volta contra Davi. Agora não era mais que ele estava lutando por uma ovelha. Agora ele estava lutando por sua vida. Quem está entendendo? Eu não sei qual a fase que você está lutando. Se é a fase daquelas pessoas que estão lutando por outras, ou a fase daquela pessoa que está já lutando por si para salvar sua própria pele, para salvar sua própria vida. Então o leão se levanta contra ele. Só que quando se levanta contra ele, ele lança a mão da sua queixada. Ele segura na juba do leão. Eu acredito que ele segura nas queixadas do leão. E ele luta, assim como Sansão destruiu um leão, matou um leão. A Bíblia não relata, e eu pesquisei isso, mas ninguém ousa dizer como
Davi matou o leão. Ali não diz que Davi tinha uma arma, ali Davi não tinha uma escopeta, não tinha um canhão, não tinha uma bazuca, não tinha um 38, não tinha uma pistola. Mas como o homem mata um leão? Deus sabe o que está fazendo com a tua vida, porque Ele sabe que as pessoas nem irão acreditar, mas verão a vitória sobre a tua vida. E as pessoas vão acreditar pelo seu testemunho. Quando Davi deu o testemunho para Saul, Saul poderia ser um incrédulo e dizer: ah, Davi, conta outra, meu filho. Como é que é? Vem cá vocês aí, soldados. Conta para os soldados para ver se eles vão acreditar. Escute, quando Davi falou, diga comigo, ele falou a verdade. E quando se fala a verdade, Deus autentica. Quem ouviu isso? Deus autentica. Quando ele falou para Saul isso, Saul nem discutiu. Nem discutiu mais. Aí, ele entra nessa segunda fase para defender sua própria vida. Então, na defesa da sua própria vida, ele fere o leão e mata. A grande questão é, como foi esse processo dessa batalha secreta de Davi? Ou seja, Davi estava trabalhando no campo, surgiu o leão, surgiu o urso. E quando ele viu o leão e o urso, ele imediatamente partiu. Diga comigo, imediatamente partiu. Qual o problema de muitos hoje? Espera o circo pegar fogo para depois pegar um balde de água. Quando você vê a ameaça, começa a se levantar. Quando você vê indícios, que na linguagem jurídica não é a prova, são indícios, começa a se preparar. Quando você vê que tem alguma coisa já acontecendo, peraí, está acontecendo alguma coisa de estranha. Começa a se preparar, porque é uma luta que vai surgir, mas você tem que estar pronto para a luta. Quem está entendendo? Davi cuidava das poucas ovelhas. Eram poucas, mas uma coisa fazia Davi ser diferente. Ele tinha responsabilidade. Davi tinha? Tem gente que acha que só pode ser com muitos. Quem é responsável por poucos será responsável por muitos. Se a tua luta é pequena, já você está entregando os pontos, imagina quando a coisa apertar mais. Então Davi está nos mostrando como é que foi o processo. Davi, ele foi surpreendido pelo leão. Mas ele não foi surpreendido na sua fé, na sua confiança em Deus. Ele estava pronto. Quando viu o leão apareceu de repente. Ele já estava pronto. Não, peraí. Não vai ser assim não. Ou seja, o leão podia ter levado a ovelha e foi embora. Mas ele pega o leão antes de ir embora, porque Davi não foi surpreendido. Escute, minha irmã querida, não fique surpresa. Comece a agir agora. Quando já há uma fagulha, quando já há uma fumaça, porque aonde tem fumaça, então comece a trabalhar para apagar a fumaça, porque Deus é contigo e vai te dar vitória. Olha, tem alguém entendendo o que eu estou dizendo aqui? Em sua segunda investida, que Davi quis só livrar-se da boca do leão, ele mata o leão que queria matar-lhe. Escute, há muitos leões ao seu redor. Tem leões querendo matar os seus sonhos, tem leões querendo matar a sua capacidade de resiliência, tem leões querendo matar os seus projetos. Quantos projetos são mortos antes do meio? Tem muita gente que o machado afundou, mergulha junto. O machado afundou, mas você não pode afundar. Então você precisa acreditar que quando o inimigo se arvora, já é momento de você levantar sua bandeira. Levantar o seu pendão, dizer: alto lá, Deus está comigo, não vou deixar que isso aconteça na minha vida. E Deus está dizendo aqui hoje, olha, ninguém estava ali no campo para ver Davi fazer isso. Ele não precisava do aplauso de ninguém. O grande problema hoje é que as pessoas querem aplausos, as pessoas querem vibração. Uhul! Nada disso. Ele estava sozinho. As suas batalhas que ninguém vê, Deus está vendo. Quem crê nisso? Deus está vendo as suas batalhas. Davi
Não pagou para ver. Ele simplesmente, diga comigo assim, agiu. Talvez, irmã, você entrou aqui essa noite e Deus manda dizer para você, você está demorando muito a tomar uma atitude. Talvez não dê mais tempo. As atitudes precisam ser tomadas quando já há indício de que alguma coisa não está bem. Alguma coisa está para acontecer. E o Espírito Santo sempre nos revela. Sempre nos dá o insight, sempre nos dá o brainstorm, sempre nos dá um tororó de palpite, sempre nos dá, na linguagem teológica, uma revelação, uma iluminação. Ele não deixa você acéfalo. Não, ele está dando pela pregação, pelos hinos, pela conversa com uma pessoa. Deus está dizendo para você, olha, se prepara porque tem coisa grande para vir, o diabo está querendo atrapalhar a sua vida. Mas você vai vencer em nome de Jesus. Comece a tomar posse disso. Aí fala, pastor, mas eu estou orando. Escute, eu vou dizer uma frase aqui que nunca você... Não precisa nem anotar, nem guarde. Isso é meu. Frase minha. Eu tenho umas coisas meio de doido, mas eu gosto. Deus não precisa das nossas orações. Deus precisa que você ore. Você entendeu? Deus não precisa das nossas orações. Se você não orar, não muda nada em Deus. Mas se você orar, muda Deus. Se você orar, Deus estende a mão. Se você orar, Deus se levanta do trono. Se você orar, Deus abre o mar. Se você orar, Deus multiplica os pães. Se você orar, o enfermo vai ser curado. Se você orar, Pedro vai sair da cadeia. Se você orar, Deus vai fazer um milagre. Se você orar, o leão vai cair por terra. Mas Deus não precisa da sua oração. Quem precisa de orar é você. Fala para o teu irmão aí, você precisa de orar. Aplauda o Senhor por isso. Deixa eu encerrar, senão eu vou acabar pregando. Quais são as lições que Davi deixa para nós? Para a gente passar por essas experiências pequenas para conquistar novas experiências e grandes. Primeira lição que Davi nos deixa. Cumpra a missão que lhe foi imposta. Diga comigo. O que o pai de Davi mandou ele fazer? Cuidar das ovelhas. Então você vai fazer o quê? Qual é a sua função na igreja? Cumpra a sua função. Cumpra o teu ministério. Independente de qualquer coisa. O pastor não gostou, a irmã não gostou, a igreja não gostou, cumpra o teu ministério. Em outras palavras, faça a tua parte. Faça o teu papel. Deus não te chamou para você ficar assim. O que eu vou fazer? Olha, faça o que Deus colocou no teu coração. Está reclamando de que o pastor não me dá oportunidade. Você que não quer oportunidade. Porque não depende do pastor, depende de você e Deus. Davi não foi pedir autorização ao pai. Pai, eu posso matar o leão, pai? Pedro Bó. Papai, olha, papai, tem um urso lá que pegou uma ovelha. O que eu faço, papai Afonso? Sabe o que eu vou dizer? Pedro Bó, deixa ele levar a ovelha, depois eu desconto do seu salário. Ou seja, irmãos, o que eu estou aprendendo com Davi? A responsabilidade é individual. É você com Deus. Está reclamando de quê? Está chorando de quê? Eu não tenho oportunidade. Para que você quer pregar? Prepare-se para isso que Deus vai te levantar. Quer ser um pregador? Primeira coisa, vista-se da humildade. Joga a arrogância no chão. Abaixe o seu nariz. Deixa Deus te usar e não se use. Enquanto nós ficarmos
acreditando que as palmas, os aplausos, os gritos, as ovações vão fazer-nos pregador, nós vamos ficar igual algumas pessoas que estão sentadas no trono até hoje e nem se levantam. Tem um trono, mas não tem força nem para levantar. Deus está querendo atitudes. Independe, porque você tem responsabilidade. Outra lição que Davi nos deixa é: não se intimide com o poder das circunstâncias adversas. Diminua-se diante da grandeza de Deus. Sabe por quê? Não é você que é mais forte, é Deus que é poderoso. É Ele, é o Senhor que te guarda. Ele é aquele que nos guarda. Uma outra lição que Davi nos deixa: vigia o seu campo de ação, porque o inimigo está sempre pronto para invadi-lo e para subtrair aquilo que é seu. Então, fica vigilante. Ele quer tirar a tua paz, ele quer tirar a tua harmonia, ele quer roubar a tua alegria, ele quer roubar o teu fervor, ele quer furtar aquilo que você tem de precioso, que é o amor. Ele está querendo arrancar tudo de você. E você, às vezes, fica titubeando, enquanto isso ele vai crescendo. Mas em nome de Jesus, esta noite, Deus está dizendo para você: experiências com Deus, por menores que sejam, são base para novas conquistas. E aí, eu estou encerrando. Toma atitude de guerreiro. Quando tudo diz que não, um leão, como é que eu vou enfrentar um leão? Quando tudo diz que não, o hino diz: a tua voz te encoraja a prosseguir. Quem está entendendo aí a voz? Levante a sua mão. A voz do Senhor te encoraja a prosseguir. Meu irmão, você entrou aqui hoje, Deus está dizendo para você: continue nessa luta. Você não está resistindo? Está sim, porque até aqui você... eu não aguento mais. Olha, quando a gente fala isso, não aguento mais, eu sempre digo: a gente ainda tem reservas. A gente ainda tem reserva. Quando eu não aguento mais, pastor, aguenta sim. Porque você está falando ainda, você está conseguindo dizer que não aguenta. Aí, nesse momento, você está ficando no ponto de Deus. Porque quando você achar que pode, aí você já caiu. Mas quando você achar que Deus é que vai fazer, aí Deus está trabalhando você. A sua batalha é muito grande sobre teus olhos, mas diante de Deus ela não é nada, porque grande é o Senhor dos exércitos. Então vigie o seu campo, toma atitude, lute para resgatar também aquilo que foi. Pastor, mas o inimigo já levou. Lute para resgatar aquilo que está sob a sua proteção. Você é responsável pela sua própria vida, você é responsável pela vida dos seus filhos, você é responsável pela sua casa, você é responsável pelos valores morais, você é responsável pela educação dos seus filhos, você é responsável por ensinar os seus filhos a viver na presença de Deus. Você é responsável, não deixa Satanás entrar no teu campo e roubar a tua ovelha, nem roubar aquilo que é teu. Enfrente ele. E não se permita também, em nome de Jesus, ser presa do leão. Não se permita isso. Agarre ele pela sua juba e diga para ele: maior é o que está comigo, e Deus me dará vitória. Deus te dará vitória. Tome posse disso. Deus te dará vitória. Deus te dará vitória. Fechando, concluindo, que eu já falei muito hoje. O que eu aprendo com Davi? Para a gente encerrar aqui. Que as experiências do passado nos encorajam para o futuro. Quem entendeu? São as experiências, irmãos, eu já tive tanta experiência, mas tanta experiência, tanta dor, tanto sofrimento que eu já passei. E sabe que quando eu penso nisso, isso não me joga para o chão. O que me joga para o chão pode ser outras coisas, menos isso. O que me deixa down, como vocês falam aí, pode ser outra coisa, menos isso. Quando eu olho para as lutas que eu enfrentei, isso só me dá coragem para investir mais, para acreditar que amanhã vai ser melhor. Você acredita que amanhã vai ser melhor? Amanhã vai ser melhor, amanhã é um novo dia. Outra coisa que eu aprendo, Davi: quando vivemos de aparência, calculamos tudo sob o ponto de vista humano. Sob o ponto de vista humano, não dá. Mas sob o ponto de vista de Deus, já deu. Já deu. Ó, tome posse. Já deu. A tua vitória já foi garantida. Graças a Deus
que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O quê? O quê? Estão te condenando? Pastor, estão me condenando. Meu irmão, Deus manda te dizer: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Não há nenhuma condenação. Mas é muita gente. Deixa condenar, porque a vitória já é sua. Deus manda dizer isso para você. Quando experimentamos o livramento de Deus em nossas vidas, sabemos que Deus pode transformar fraqueza em poder. Por isso que Paulo diz: quando eu estou fraco, eu estou forte. Tem hora que eu me sinto tão fraquinho, mas tão fraquinho. Hoje eu disse para um pastor: pastor, sabe por que eu não estou mais pregando nas igrejas? Isso é verdadeiro? Eu só tenho 3 igrejas que eu ainda vou pregar, que são 3 amigos que eu não abro mão de estar lá, mas eu não prego mais. Mas por que, pastor? Porque eu não sou pregador. Não, eu não me sinto pregador, eu já perdi esse jeito, eu não tenho esses artifícios desses pregadores. Aí eu falei para os pastores: olha, eu não tenho nome de pregador, que o nome de pregador é Fulano Trovão, e o meu é Paulo Afonso Generoso. Não tem nada a ver. Eu não tenho cabelo de pregador. O pregador tem que botar aquele gumex para cima, aquele negócio todo, né? Eu não tenho voz de pregador, que os caras falam assim: aleluia! Eu não sei falar assim. Aí eu falei com ele: mas pastor, eu rodo aí nessas convenções todas, todo mundo conhece o Senhor, todo mundo admira o Senhor, eles falam muito bem do Senhor em todo lugar que eu vou. Eu falei: pois é, irmão, mas eu não me sinto assim. Sabe por quê? Porque o dia que eu me senti assim, eu já era. Eu quero continuar assim, acreditando que quem vai na minha frente é o Senhor dos Exércitos. Fala para o teu irmão aí que está na tua frente: é o Senhor. É o Senhor, você não é nada. Tem gente que empina o nariz, acha que é alguma coisa. Fala 3 palavras em hebraico, já quer ser teólogo. Fala 5 palavras em grego, já acha que pode ensinar o pastor. A gente caminha tanto tempo no evangelho e vê uns garotos aí, calça curta, só sabe piar, já quer cantar de galo. Não, o senhor tem que fazer assim, fazer assado. Eu falei: e Deus faz o quê? Deus está no controle das nossas vidas. Deixa eu terminar, senão eu nunca aqui termino. Se eu dizer isso aqui, vou pegar a última aqui. Nunca atribua a sua vitória às suas qualidades. Mas você pode basilar as suas vitórias nas suas experiências preparatórias com Deus. Aí você pode dizer: não, eu tive uma experiência com Deus. Sabe, uma frase que eu ouvi e escrevi que eu achei fantástica: uma coisa é você confiar naquilo que é possível. Outra coisa é você confiar no Deus do impossível. Ou seja, uma coisa é você confiar naquilo que é possível. E outra coisa é você confiar no Deus do impossível. Porque quando você confia no Deus do impossível, essas realidades que você está vivendo, Deus vai tratar e vai te dar a vitória. Eu sei que aqui há pessoas passando por muitas dificuldades. O ânimo de Davi não procedia de suas qualidades. O ânimo de Davi não foi porque ele era bom. Não foi porque ele era que sabia tocar harpa. Não é porque ele era animoso. Não é porque ele era sisudo em palavras. Não é porque ele era filho de Jessé. Não! O ânimo de Davi procedia daquele que vive e reina para sempre. O ânimo de Davi procedia de Deus. Se você acreditar que Deus está controlando, governando a sua vida, você vai deixar na mão de Deus, mas vai tomar a sua ação. Você não vai parar. Diga assim: pastor, eu não vou parar. Só uma irmã falou. Diga assim: eu não vou parar. Eu vou vencer as minhas batalhas, porque eu quero ter experiências com Deus, para que eu possa estabelecer bases para novas experiências. Porque é sempre crescendo, irmão. Você vence um leão, depois tu vence um gigante. Mas antes disso, é melhor você vencer a si mesmo. Vamos ficar de pé? Eu não sei. Eu sempre fico com as minhas dúvidas. Será que você entendeu?
Você entendeu? Você crê que Deus disse alguma coisa para você? Você está pronto para a segunda fase? Não? Está enfrentando só a primeira? Então deixa eu te fazer um convite. Se você crê que Deus está preparando você, porque vai vir outras batalhas, mas quanto maior a batalha, maior é a vitória, e maior é o engrandecimento do nome do Senhor. Aí é diferente, porque lá no campo, as vitórias de Davi, só ele sabia, só ele. Mas quando ele enfrentou Golias, a torcida do Flamengo estava lá. Só que em vez de gritar Flamengo, ele gritava assim: vai Davi, vai Davi, vai Davi. E não é que Davi foi pelo ovacionar das pessoas, pelo grito das pessoas, mas ele foi porque ele tinha experiência com Deus em dizer: o Senhor me livrou da mão do leão e do urso, e assim o Senhor vai me livrar da mão desse filisteu. E partiu para a luta. Fala para o teu irmão aí do lado: parta para a luta, porque você vai ser vencedor em nome de Jesus.